Se você ama a Deus e quer andar nos caminhos de Deus e procura fazer a vontade de Deus, certamente você, de forma alguma, você quer ser derrotado nessa sua vida com Deus, nessa sua experiência com Deus, não é verdade? O texto da palavra de Deus que eu gostaria de ler para sua edificação, que para minha também, é um texto que está no Evangelho de Marcos, já quase no final do Evangelho, no capítulo 14, nos falando daquele momento quando Jesus foi preso, logo depois que sai do jardim das oliveiras, do Getsemane. Jesus abordado pelo apóstolo Pedro, que diz: Senhor, todos podem te negar, todos podem fugir, todos podem te trair, mas eu jamais farei isso. Essa arrogância espiritual não pode fazer parte da vida do crente em Cristo Jesus. É melhor sermos humildes e rogarmos ao Senhor o fortalecimento do Espírito Santo para sermos vitoriosos. E Pedro diz: todos podem te negar, mas eu jamais farei isso. Jesus se volta para ele e diz que antes do cantar do galo, ele o negaria 3 vezes. E nós vamos ver essa sequência de erros do apóstolo Pedro, que o levou a negar o seu mestre, a quem ele amava tanto, a quem por 3 anos seguia por todos os lados, passando todas as dificuldades e devotando a ele toda a sua fé, todo o seu amor e toda a sua dedicação. O que levou este homem a negar a Jesus? Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, o versículo 54, que diz assim: no momento em que Jesus foi preso, Pedro seguiram de longe. O nosso Deus não é para ser seguido de longe. Nós não podemos seguir Jesus de longe. Não é possível mostrarmos amor a uma pessoa. Você não pode mostrar e demonstrar e provar que você ama uma pessoa mantendo distância dessa pessoa. O nosso Deus é a mesma coisa, é uma pessoa que nos ama muito. Ele nos fez com uma centelha do seu ser, da sua personalidade. O Senhor nosso Deus tem sentimentos de amor, de tristeza, de saudade. E o Senhor nos ama e quer ser seguido de perto. O primeiro passo para a queda espiritual de Pedro foi seguir Jesus de longe. E pode ser o primeiro passo para uma queda espiritual nossa também. O texto continua dizendo: seguiam de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, ou seja, entre os inimigos de Jesus, entre aqueles que o prenderam, com paus nas mãos, com açoites e com toda sorte de altercação, de maldades. Ele estava no meio deles. E a palavra de Deus nos diz no Salmo 1 que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, na roda dos pecadores. Não podemos ter comunhão, nem mesmo com pessoas escarnecedoras, debochadas, pessoas que fazem uso de palavrões, de deboches a Deus. Não podemos ter comunhão com esse tipo de pessoas para que não nos influenciem. E depois diz a palavra de Deus um terceiro passo para a queda espiritual. Diz que ele se aquentava ao fogo. Era o comodismo.
Jesus estava preso, os outros companheiros apóstolos estavam aterrorizados, fugiram, e ele estava aquentando-se ao fogo no pátio do sumo sacerdote que havia mandado prender Jesus. É o comodismo. Enquanto outros sofrem, nós procuramos nos dar bem, estar bem, sem sentir a solidariedade, a empatia para com aqueles que sofrem. Que o Senhor nos ajude, a você que me ouve agora, e a todos que procuram andar nos caminhos de Deus, para que observem este exemplo, mau exemplo, de um grande servo de Deus, que depois se arrependeu, foi perdoado por Jesus, e Jesus o reconduziu ao ministério, mas ele sofreu amargamente por causa disso. Que o Senhor nos ajude a não seguirmos Jesus de longe, mas seguirmos de perto, e a não termos comunhão com pecadores, e a não termos comodismo espiritual, mas dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.